Como manter a constância nos estudos para a magistratura e o que me fez persistir até a minha aprovação. Vou compartilhar com vocês hoje alguns dos pontos que eu fiz para que você coloque nos seus estudos e consiga essa constância até a aprovação, porque talvez um dos maiores problemas que o concurseiro ele encontra no meio do caminho é persistir, é ser constante. E 80% dos concurseiros desistem ou logo são tirados do jogo por não terem constância. A constância, ela constrói o concurseiro, ela leva ele de um nível ordinário ao nível extraordinário, porque a constância ela é construída diariamente. Mas eu sei como ela é difícil, porque eu também tive problemas de constância. Eu também encontrei percalços no meio do caminho, na caminhada de concurseira até a aprovação na magistratura, e hoje eu vou dividir com você. Seja você que está iniciando o concurso para magistratura, nossa, eu acabei de sair da faculdade, eu parei um tempo, fui trabalhar na área privada, no concurso meio, e eu vou retornar para os estudos, ou seja, para você que já está na batalha há um tempo, mas reinicia e fica nessa falta de constância. E como que eu sei que a constância ela é difícil para nós seres humanos? Porque o primeiro ponto é científico. A nossa mente, ela não gosta do desconforto, ela gosta do conforto. Ela sempre que a gente quiser algo novo, sempre que a gente quiser algo que dê resultado, vai nos tirar do conforto. Logo, a nossa mente, ela imagina como se ela estivesse sendo ameaçada, fala: "Opa, para que você quer passar num concurso público? Para que você quer uma estabilidade? Para que você quer ganhar mais? Para que você quer um cargo de prestígio? Fica onde você está, no seu conforto, você já sabe, é previsível tudo isso que você tem. Por que você quer algo novo? Algo que vai te dar medo, frio na barriga?" Então, lembre-se desse dado, é um dado científico. Essa falta de constância, ela me abraçou, ela deve estar te abraçando e ela abraça todo o ser humano, porque é científico. O nosso cérebro, ele deseja ficar naquela situação que ele já conhece o resultado. Ele não quer que a gente vá para o próximo nível. Sabendo disso, a gente precisa driblar o nosso cérebro, a nossa mente, para que a gente consiga manter a constância nos estudos até a nossa aprovação. Quando eu comecei a estudar, eu eu comecei a estudar logo que eu saí da faculdade. Então, eu saí da faculdade sabendo que eu já queria prestar o concurso da magistratura, mas eu precisava dos 3 anos da atividade jurídica. Então eu saí, comecei a advogar no escritório da minha cidade que eu fui convidada, que a minha colega estudava comigo, e eu comecei a trabalhar. Eu tinha um filho de 4 anos, que é o Davi, então quando eu saí ele era muito pequenininho. Eu tive que conciliar trabalho, estudo e maternidade. Logo, eu tinha primeiro ponto, eu tinha pouco tempo para estudar, eu tinha de 3 a 4 horas por dia, e depois no final de semana eu conseguia colocar algumas horas a mais. Aqui, eu já comecei a sentir uma dificuldade enorme. Por quê? Porque tinha as funções da maternidade, tinha as funções da advocacia e tinha as funções para estudar para o concurso público. Que no primeiro momento é muito cansativo. Primeiro que eu não sabia como estudar, eu não sabia como me planejar, é tudo meio que desorganizado, eu não tinha ninguém para perguntar. O acesso à informação não é igual hoje a gente tem. A gente entra aqui no YouTube, tem um vídeo de alguém que já passou por isso. Era muito restrita a informação. Na minha cidade tinha um curso no qual eu me inscrevi, mas ele era um curso online, e esse curso online não era online que eu fazia da minha casa e eu poupava tempo, era o que eu tinha que ir até a unidade lá da minha cidade para assistir às aulas e depois aprender a estudar. Então aqui já foi o primeiro problema, por quê? Porque eu achava que o problema era só comigo. Eu falava: "Meu Deus, como é que eu vou conseguir a aprovação se
Eu trabalho, tenho filho e concilio com estudo. Será que isso é possível? E depois eu descobri que sim, mais de 90% dos concurseiros, eles conciliam trabalho, estudo e família. Todos têm uma média de aproximadamente de 3 a 4 horas. Tem dias que a gente consegue estudar mais, tem dias que a gente consegue estudar menos. Por quê? Porque tem variáveis no nosso dia a dia. E o primeiro ponto que a gente deve levar em consideração para ser constante é o quê? Como estudar. Você trabalha para alguém, seja ou você é assessor, ou você é advogado, ou você está no concurso MEI. Você vai e faz o seu trabalho de forma excelente, certo? Por que que na hora que a gente vai trabalhar para a gente mesmo, a gente não faz isso? Vou dar um exemplo. Quando a gente vai se preparar para o concurso público, é um compromisso seu com você mesmo. É um compromisso que vai mudar a sua vida. Só que aí a gente chega em casa: "Ah, eu tô cansado. Ah, deitar e assistir Netflix é muito, melhor", porque óbvio, é cansativa a nossa rotina. Eu entendo perfeitamente e cada um tem um nível de cansaço em maior ou menor grau. Só que quando a gente quer mudar de vida, quando a gente quer passar no concurso público, a gente sabe que isso vai ser um período da nossa vida, a gente precisa ter alternativas, instrumentos que vão nos ajudar a manter essa constância. Qual que é o primeiro ponto? Tratar o estudo como um trabalho. Então, a partir do momento que eu defini um cronograma, eu vou estudar, eu consigo destinar para os meus estudos 4 horas, era no período da manhã, essas 4 horas é sagrada. Essas 4 horas é um compromisso meu comigo mesma. Era como se eu estivesse me contratando, para que eu entendesse a o grau de comprometimento que eu tinha que colocar na minha preparação dos estudos para o concurso público. E, gente, aqui eu quero chamar a atenção: constância não é sobre estudar 4 horas todos os dias, mas é estudar 4 horas na maior parte do dia, dos dias da semana. Por quê? Tem dias que às vezes meu filho ficava doente, tinha dias que às vezes eu ia trabalhar mais cedo no escritório, tinha dias que eu tinha que fechar algum acordo, então acabava que em alguns dias eu ia estudar 2 horas e tá tudo bem. A constância não é sobre o ideal, mas é sobre o real. Então, quanto mais eu estudasse, ainda que em menor tempo, mais eu fosse constante, ou seja, todo dia eu me dedicava aos estudos, isso no longo prazo ia me levar até a aprovação. E é isso que as pessoas muitas vezes se perdem. Por quê? A pessoa fala assim: "Ah, hoje eu tô cansado, não vou estudar. Ah, amanhã, aconteceu isso, tô meio chateado, não vou estudar". Então, se isso acontece com frequência, acaba que você deixa de ser constante. Agora, é comum acontecer fatos que um dia ou outro você não vai estudar ou vai estudar uma quantidade menor de horas e tá tudo bem. Mas lembre-se, a constância é sobre fazer todos os dias, na maior parte do tempo, aquele tempo destinado dos estudos e tratar como um serviço. Preste atenção, preguiça, ela é diferente de cansaço extremo, ela é diferente de ter um compromisso familiar, ter um compromisso de trabalho que eu não posso faltar. Então, nesse caso, se você atrasar os seus estudos, se você não estudar naquele dia, qual que é o melhor dia para estudar? Sempre o dia seguinte, sempre o dia seguinte. Retorne rápido. Por quê? O que acontece muito com as pessoas, começa a estudar, aí ela para uma semana, depois ela volta a estudar, ela para uma semana. Isso é prejudicial para o seu estudo. E eu estou aqui para falar primeiro para você de que é possível conciliar trabalho, estudo e quem tem família com a aprovação no seu concurso público da magistratura. Então, qual que é o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção? Um cronograma. Faça um cronograma, qual que é o tempo que você tem para destinar aos seus estudos e seja fiel a ele o maior tempo. Depois que eu fui aprovada no concurso da magistratura, eu tatuei no meu braço. Um é resiliência e do outro lado é constância.
Porque o poder da constância, que é fazer um pouco todos os dias por um longo período de tempo, traz resultados extraordinários. E o que que é resiliência? É o ato da pessoa se colocar de pé após uma frustração. Porque no concurso público, a gente não faz prova para passar. A gente faz prova até passar. É claro, nossa, eu queria chegar aqui e falar assim: nossa, eu conheço várias pessoas que passaram na primeira prova da magistratura, ou do Ministério Público, ou da Defensoria, mas não é assim. Por quê? Porque são concursos de alto nível, tem várias fases. Às vezes a pessoa passa na fase objetiva, fica na subjetiva. Às vezes a pessoa demora para passar na fase objetiva. Então, a pessoa precisa formar a base para que ela consiga a sua tão sonhada aprovação. E partir desse pressuposto, lembre-se, vou começar a prestar a prova. Vai acontecer reprovação e tá tudo bem. O problema não é a reprovação em si, o problema é não aprender com a reprovação. Eu preciso ter técnicas de estudar essa reprovação, de estudar a minha prova. Por que que eu fui mal? Por que que eu ainda não estou no ponto de partida? Eu não formei a minha base? O que está faltando da minha base? Onde que eu estou errando? É ser obstinado a aprender com os seus erros. Eu sempre falo sobre isso. A gente aprende mais com nossos erros do que com os nossos acertos. Às vezes eu vejo um curseiro falando: Poxa, eu errei tal questão numa prova e depois a questão caiu de forma semelhante em outra prova e eu não consegui a aprovação". Então, aprenda com os seus erros. Então, o primeiro ponto aqui, ser constante. Qual que é o primeiro ponto de partida para você conseguir ser constante? Ter um cronograma, saber qual é o horário definido dos seus estudos. Ah, eu estudo de manhã 4 horas, ou eu estudo 2 horas de manhã e 2 horas à noite. Cada um vai ter uma rotina e ser fiel a ela. E ser resiliente, saber que reprovações vão acontecer, mas que essas reprovações vão te levar até a vitória, que é a aprovação que você tanto sonha. Outro ponto, não é só o cronograma, mas ter uma revisão constante, estudar menos, mas com um foco maior, estudo ativo. Tudo isso a gente vai falar de forma mais detalhada na nossa aula do dia 4 de agosto, às 20 horas, no horário de Brasília. Já eu falo sobre ela. Mas a constância, ela é tão importante que a constância, ela supera o talento. Eu não sei você, mas quando eu estava no ensino médio, eu não era uma aluna brilhante, nem na faculdade. Eu não era uma aluna extraordinária, eu era uma aluna mediana. Eu estudava, conseguia a média, uma matéria ou outra eu ia melhor, porque eu tinha mais facilidade, mas era aquelas notas ok. E eu tinha colegas que eram extraordinários, parecia que eles nem precisavam fazer muito esforço. Eles tiravam notas, faziam perguntas inteligentes para o professor. Eu até me sentia meio assim: "Nossa, eu, né, tenho que ter vergonha de fazer pergunta, porque eu acho que minha pergunta não é tão relevante". E depois, essas mesmas pessoas não tiveram cargos extraordinários, não se transformaram em pessoas incríveis no âmbito profissional. E o que eu quero dizer com isso para com vocês? Que, mesmo eu não sendo uma pessoa extraordinária, mesmo eu sendo uma pessoa comum, mediana, eu consegui a aprovação na magistratura que muitos, falam: "Ah, é difícil". Não é que é difícil, você tem que seguir um método, você tem que conseguir ser constante na maior parte do tempo e entender que você precisa ser resiliente. Por quê? Você vai chorar, você vai querer jogar tudo pro alto, você vai vir de uma reprovação e você vai pensar: "Meu Deus, isso não é para mim". Só que quanto mais você continua, quanto mais você persiste, quanto mais você aprende com os seus erros, mais perto você chega da aprovação. E como que eu sei disso? Aconteceu comigo. E aconteceu com a maioria dos aprovados que eu converso desde que eu tomei posse no concurso da magistratura. Isso já faz 8 anos, inclusive, fiz 8 anos ontem.
da data da minha posse, que é um momento que a gente nunca esquece. Todas as vezes quando a gente, lembra desse dia, a gente lembra de tudo que a gente passou. E esse vídeo é para lembrar de para você, constância e resiliência. No dia 4 de agosto, às 20 horas no horário de Brasília, eu vou ministrar uma aula no qual eu vou falar sobre os principais erros que atrasam a sua aprovação e os principais acertos que eu apliquei nos meus estudos para que eu conseguisse a aprovação no concurso da magistratura. No final, a gente vai abrir a plataforma IRD para você e vai mostrar que o cronograma personalizado, o cronograma de revisão, o estudo ativo, ou seja, você vai estudar através de questões, flashcards, simulados, aprender com os seus erros, tudo num único só lugar. O link está aqui para você se inscrever. Te espero.